A percepção seria capaz de ativar a ansiedade? Será? Fique até o final aqui dessa produção e confira. Me encontre depois da vinheta. Certo, estamos aqui novamente, né? Toda quarta a gente vem aqui falar sobre a vida, sobre emoção, sentimento. E ultimamente temos falado de ansiedade, certo? E hoje vamos abordar a percepção e a ansiedade. A resposta da pergunta título é sim. A percepção pode ativar a ansiedade e uma vez ativa, ela vai ter todos os seus habituais efeitos. Você pode vir a ficar com um ritmo cardíaco acelerado, você pode vir a suar frio, né? Você pode ficar assim, se sentir mais leve para correr ou ter mais disposição, se for o caso. Ou você pode sentir também uma grande inquietação interna, né? E não saber de onde isso vem, nem para onde isso vai. E essa situação específica é uma das mais chatas de lidar quando a gente está com ansiedade. E o que isso tem a ver com a percepção? A ansiedade, como nós temos falado aqui, é um mecanismo de luta ou de fuga do nosso corpo. Ele se prepara, né? Ele apresenta todas essas reações que eu listei anteriormente com a intenção de nos preparar ou para o enfrentamento de alguma situação ou para a fuga dessa situação. Porém, entra um aspecto que relaciona isso à percepção e que é um grande dificultador da nossa tarefa, né, de dominar a ansiedade. Por isso que, inclusive, no meu trabalho eu falo sobre como dominar a nossa essência, né, para poder encarar a ansiedade com naturalidade. E o que seria a nossa essência nesse contexto? A maneira como a gente percebe, a maneira como a gente entende aquilo que a gente percebe, a maneira como a gente se emociona com isso e o que a gente faz com isso. Então isso é a nossa essência, e essa essência, sim, por meio da percepção, pode ativar a ansiedade. E o que fazer com isso? Embora estejamos vivos. O grande problema é que a ansiedade pode fazer com que a nossa percepção se confunda. Como assim? Quando eu trago para você, a tela vai ficar preta aqui, tá? A frase, a união faz, e deixo um tracinho ali. Como é que você completa a frase? Tem gente que vai me dizer que a união faz a força, e eu vou acreditar. Mas tem gente também que vai me dizer a união faz açúcar, e eu também vou acreditar. Por que eu vou acreditar? Porque simplesmente a nível linguístico não há erro em nenhuma das duas afirmações. E de um ponto de vista psicológico é a sua percepção. Para ti a união faz açúcar. De repente para mim ela faz a força. Não há nada de errado, cada um percebe de um jeito. Dizer que esse jeito é certo ou errado já é um próximo assunto. Certo? Então, como é que a gente começa a entender assim? A união faz. Isso é o que eu trouxe como um fato novo. Eu pedi para você completar. Se você completou, seja com a força ou com açúcar, isso é a referência que você já tinha para esse tipo de situação, certo? Então, com isso, eu consigo te explicar como que a percepção faz para ativar a ansiedade.
ela pega aquilo que você já tem dentro de você, a sua referência a respeito da situação, né, que você está vivenciando, e imediatamente completa a frase, certo? Aqui nesse exemplo, com a união ou com o açúcar, mas na prática pode ser, por exemplo, assim, homem nenhum presta, mulher nenhuma é confiável. São duas percepções, né? Se você analisar linguisticamente, elas estão fechadas. O que a gente pode pensar a partir disso? Que para essa pessoa que tem essa percepção, é definitivo já. Homem nenhum presta e mulher nenhuma é confiável. Uma pessoa dessas consegue conviver na sociedade? Nossa sociedade é cheia de homens e mulheres que não prestam e não são confiáveis. Como é que ela vai conseguir conviver em sociedade, supondo que ela também vai ser ou homem ou mulher? Então ela também não seria confiável e não prestaria? Então perceba o quanto a percepção sobre algum fato, alguma circunstância, pode fechar o nosso caminho. Tá, mas e na prática com relação à ansiedade? Poucas vezes nos encontramos. A percepção faz com que a gente acredite que determinada situação é ameaçadora, mesmo que efetivamente ela não seja. Como assim? Frequentemente acontece isso comigo e pode acontecer com qualquer outra pessoa. O vencimento da última parcela da minha anuidade que eu pago para o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul é no mês de maio. A última parcela, supondo que eu pague, né, parcelado. Mas se eu pagar até 31 de janeiro, eu ganho um desconto bem maneiro. E normalmente a minha opção é por pagar em janeiro. Desconto, né? Vou aproveitar a vantagem. Então, o que acontece é que se em dezembro, final de dezembro, eu recebo o boleto, tô ruim de grana, eu fico preocupado já em dezembro por uma consequência que só vai existir efetivamente em maio do ano seguinte, né? Eu começo a ficar mais passível, né, de sanções aí desse órgão de classe, né, em não pagando a última parcela, né? E eles têm, assim, a maneira como se relacionam, né, com os inadimplentes, certo? Então, o que acontece? Eu estou antecipando uma consequência que só vai existir lá na frente. E isso não é necessariamente bom nem ruim. O problema é eu ficar preso nessa percepção, eu tenho que pagar agora, porque se eu não pagar, quando chegar lá, vai dar problema. Então eu trago algo que está lá no futuro para me preocupar com isso agora, fora do tempo. Não é certo nem errado, como eu disse antes, né? A gente podendo se prevenir, né? A gente podendo economizar, melhor. Né? Pagando antes, geralmente tu ganha um desconto. Mas essa situação é um exemplo em que a ansiedade pode ser ativada por uma percepção, certo? Uma percepção que buscou algo lá no futuro e trouxe para minha frente aqui agora, para que eu ficasse apegado e preocupado com isso. Certo? Então é muito complicado e às vezes a gente faz isso e não se dá conta. Inclusive nessa série sobre percepção aí, no mês de março, vamos falar bastante de percepção. Quero trazer para você as percepções, né, as leis da percepção da Gestalt e como isso acontece no dia a dia, gerando dinâmicas emocionais que dificultam a nossa jornada, né, e que você pode identificar com o meu serviço de avaliação psicodinâmica. A gente refaz o caminho, né, da sua percepção, né, com o meu auxílio aí de terapeuta, e aí você consegue entender exatamente onde você está se perdendo,
né? E a gente já medir ali, se for do seu interesse, a situação para que você mesmo encontre uma resposta melhor. Porque a grande dificuldade que a gente costuma ter, né, é que muitas vezes faltou uma referência melhor na infância e hoje a gente tem que dar esse respaldo para si mesmo, não consegue porque lá ficou vazio. E aí? A gente tem que se repor uma coisa que não ganhou? Sim. E como a gente faz isso? Inicialmente com a ajuda de alguém. Depois, a gente entendendo onde a gente está, a gente consegue fazer sozinho. Certo? Esse conteúdo fez sentido para você? Você ficou com vontade de assistir a série aí? Comenta aí, se sim, se não, interaja comigo, me conte o que você achou legal, o que você não gostou, o que pode ser melhor. E assim a gente vai crescendo junto. Se esse vídeo agregou algo para a sua vida, compartilhe com as pessoas que você ama, porque assim a gente cria uma corrente do bem e ajuda mais pessoas. Por hora, eu vou agradecer você por existir e por me assistir. Até! É por isso que é sempre bom agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro no ninho, pela rosa e